Salve, salve, gente boa! Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. E nesse vídeo a gente vai falar a respeito de um tema extremamente importante na Carta aos Romanos. A justificação é final e irreversível. Vamos pensar sobre isso? Então não sai daí não, querido. Fica comigo até o final. Vamos junto. Mas antes de mais nada, já está inscrito no canal? Ainda não? Está assistindo o vídeo e ainda não se inscreveu? É rápido e fácil. Só clicar no botão que está embaixo, inscrever-me, pronto. Eu recomendo ainda clicar no sininho, que assim você é notificado a cada vídeo novo. Marca lá a opção todas, né? Porque a gente está sempre postando vídeos aqui, com certeza, além de estar edificando a sua vida, são vídeos também que vão estar ensinando a Bíblia versículo a versículo, isso com certeza vai te ajudar muito no crescimento espiritual e no conhecimento da palavra de Deus. Nosso objetivo aqui é estar alcançando cada vez mais vidas, explicando de uma maneira mais simples possível as Escrituras. Nos ajude, então, a alcançar outras pessoas. Você pode fazer isso de várias maneiras. Uma delas é simples, grátis, rápida e fácil. É o famoso triplo C. Você vai clicar em curtir, comentar e compartilhar, e assim o próprio YouTube já vai colocando ali nos seus algoritmos e ele já identifica que esse vídeo é importante. Quanto mais curtida, mais comentários, mais compartilhamento, ele já alavanca o nosso vídeo, coloca o nosso vídeo em posições um pouco mais elevadas. Agora, uma outra maneira que você está ajudando o nosso canal e também o nosso ministério, lembrando que a gente faz esse trabalho aqui de uma maneira totalmente independente, a gente não tem ajuda de nenhuma instituição. Você pode estar clicando no link que está aqui, o primeiro link que está aqui na descrição do vídeo, ou no link que está na bio do YouTube, do Instagram, do Facebook. Você vai ter esses livros. A capinha deles está aparecendo aqui do lado. São livros de minha autoria e ao adquirir esse livro você está ajudando também o nosso ministério. Quem se importa com Deus é um livro fantástico, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que questiona: será que Deus me abandonou? Deus não gosta de mim? Onde estava Deus quando aconteceu aquela catástrofe, aquela tragédia, aquela perda, aquele problema? Será que Deus realmente se importa comigo? Esse livro vai te levar num outro prisma, você raciocinar de uma outra maneira. O Perca Peso Tirando a Trave do Olho, ele já trabalha mais no sentido da santificação e de a gente trabalhar a ideia e de não questionar e não julgar os outros, entendendo que a gente também é pecador. Então esse livro vai te trazer um novo prisma ao olhar os erros das outras pessoas, e com certeza, se todas as pessoas das igrejas lessem esse livro, eu tenho certeza absoluta que a postura em relação ao erro dos outros seria muito diferente, tá certo? Então vamos lá, o texto desse vídeo está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, e o versículo de número 24. Romanos 3, versículo 24, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Algumas pessoas têm perguntado para mim, botaram até nos comentários, outras pessoas enviaram direct, que lá em Zacarias 3:9 fala que Deus aniquilaria o pecado da humanidade em um só dia. João, o Batista, ele vai se referir a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso tudo está dentro desse aspecto da justificação. Quando fala ali em um só dia, significa que não há substituto, que é daquele dia em diante, que não há uma nova tarefa. Então, alguns, não diria teólogos, né, mas se levantou uma corrente grande no meio evangélico de que a pessoa perderia a salvação e ela teria que estar constantemente renovando ali os seus votos e assim estar se salvando de novo. Ou pessoas que acham que precisam fazer novos sacrifícios e que vários sacrifícios precisam ser feitos para que ele seja salvo. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, o sacrifício dele é de uma vez por todas. A diferença é: há aqueles que reconhecem, que creem que aquilo que a gente vem falando aqui, principalmente nesse capítulo 3 da Carta aos Romanos, e há aqueles que desprezam, há aqueles que negam, há aqueles que zombam, há aqueles que simplesmente deixam o sacrifício de Jesus passado na história. Acontece com o vizinho dele, mas não acontece a salvação com ele. Então, o que vai fazer a pessoa herdar isso, entrar nesse meio, ser salvo, ser justificado, é o ato de crer em Jesus. Então a gente vai criar um vídeo que vai ser um vídeo extra, porque esse tema da justificação é muito amplo. A gente vai tentar aqui, nesse vídeo aqui, fazer assim de uma maneira bem en passant, bem simples para entender a justificação, mas a gente vai ter um vídeo extra só para membros,
Então, na semana que vem, a gente vai ter aí um vídeo só para membros explicando mais detalhadamente e de uma maneira um pouco mais aprofundada essa questão da justificação, tá certo? Primeira coisa que a gente precisa ver nesse versículo 24, já que o objeto nosso aqui é estudar a Bíblia, versículo a versículo, embora não tenha como fugir dos temas que são principais e os temas que são teológicos, a gente sempre traz aqui à luz, quando o versículo puxa esses temas teológicos, a gente sempre faz questão de trazer aqui. Mas o objetivo aqui, né, o objeto desses vídeos, é explicar a Bíblia versículo a versículo, e o versículo 24 ele começa dizendo, sendo justificados gratuitamente. Aqui a gente vai entrar nesses dois aspectos, dos justificados e também no aspecto da graça, mas antes disso a gente precisa entender o que é a salvação. Tá? Então, por que muita gente faz muita confusão com relação a se salvação se perde ou não se perde? Né? Por que muita gente entra nessa seara? Por que muita gente acha que a salvação ela se perde? Você precisa, né, estar ali atento e tem gente que aceita o apelo, né? Toda vez que você faz um apelo para reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, a pessoa vai lá na frente, está sempre indo. Por que essas pessoas confundem isso? Por que muita gente faz muita confusão? Por causa do significado da salvação. Vamos dar uma lida na carta de Paulo aos Efésios? A gente vai ler do capítulo 4, versículo 17, até o capítulo 5, versículo 2. Vamos lá? Lembrando que se você quiser saber mais, a gente já tem uma playlist, é só você ir lá nas playlists que vai ter a carta de Paulo aos Efésios explicada todinha, versículo a versículo. A gente vai ler aqui o capítulo 4, do versículo 17, e a gente vai terminar de ler no capítulo 5, versículo 2, que diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Presta atenção nessa palavra entendimento. Alheios à vida de Deus. Presta atenção. Paulo está falando aqui de pessoas que são desprovidas, né? A expressão que ele vai usar aqui, né? Obscurecidos de entendimento e alheios, ou seja, separado, fora, afastado da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então repare que corações duros trazem dificuldade de entendimento das Escrituras. Um coração duro não vai trazer uma compreensão das Escrituras, e por não trazer uma compreensão das Escrituras, vai fazer com que a vida daquela pessoa fique à margem da vontade de Deus, fique alheio, fique fora, fique longe, fique distante daquilo que a palavra de Deus ensina. Dureza de coração é a origem. Versículo 19 diz: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe um sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir os necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Por que eu fiz questão de ler até o versículo 2 do capítulo 5? Lembrando que, originalmente, a carta de Paulo não foi escrita
dividida em capítulos e versículos, né? Isso só aconteceu no 13º século, né? No século 13 é que a Bíblia vai ganhar essa disposição que a gente tem hoje de divisão de capítulos e versículos. Originalmente ela não foi escrita, mas eu fiz questão de ler por causa dessa expressão do amor. Lembra que no início, lá quando eu li os versículos 17 e 18, eu falei da questão do entendimento, da dureza de coração, porque a identidade errada, uma construção de uma identidade errada, afastando você do amor de Deus, afastando você do entendimento de que todas as leis de Deus são para preservar você, para manter você firme no propósito do reino dos céus, que todas as leis, todos os mandamentos, todos os nãos de Deus, eles servem para te conduzir ao amor eterno, à graça eterna, ao reino eterno, ao reino de Deus. Então elas são para proteção sua por amor de Deus. Deus faz isso por amor a nós. Ele não precisaria fazer, mas é por amor a nós que ele nos orienta, que ele nos guia, que ele vai construindo em nós a identidade de quê? De filho amado. É por isso que o diabo e o mundo ele vai tentar desconstruir a identidade, afastando o homem de Deus, trazendo sobre o homem uma ira em relação a Deus, para que haja dureza no coração e aí haja esse desencadeamento. Já viu aquele joguinho que você vai derrubando o dominó e aí uma pecinha vai derrubando a outra? Pois é, a dificuldade na identidade afasta o homem do entendimento de que ele é filho amado, a dificuldade de entender que as leis de Deus são por amor, são voltados por amor, levam a uma dureza de coração por causa da ira em relação a Deus. Essa dureza de coração traz dificuldade de entendimento das Escrituras. A dificuldade de entendimento das Escrituras vai trazer esse obscurecimento, né? Esse endurecimento do entendimento. E assim a pessoa vai compreender as Escrituras de uma maneira completamente equivocada. Então o que Paulo está trazendo aqui na carta aos Efésios é esse entendimento de que eu sou salvo de quê? Quando fala assim, você é salvo em Cristo? Sim. Mas você é salvo de quê? Eu sou salvo do pecado, da concupiscência, do engano. Eu sou salvo da mentira. Então na minha vida agora não habita mais a mentira, não habita mais o engano. Eu não roubo mais, eu não minto mais, eu não traio mais, eu agora não vivo mais para as coisas desse mundo. Eu agora não me satisfaço a minha vida com as coisas desse mundo. E aí Paulo vai falar, se é que realmente tende, por quê? Só Deus pode saber. Então na minha intimidade com Deus, eu preciso me afastar de tudo que me aproxima do pecado, tudo que me aproxima daquilo que a lei de Deus diz para não fazer. Então nós somos salvos do poder do pecado, da mentira, do roubo, do adultério, da fornicação, da pederastia, de todas essas coisas já não habitam mais naqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos dar uma lida em Romanos, capítulo 6, versículo 18. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 18, fala assim: E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, primeiro eu preciso ser livre do pecado. Primeiro eu preciso entender que ao reconhecer a Jesus como meu Senhor e Salvador, lembrando que não somos nós que aceitamos a Jesus, é Jesus quem nos aceita. Eu apenas reconheço Ele como meu Senhor e Salvador para ser aceito por Ele pela graça, que é isso que Paulo vai falar lá em Romanos 3, versículo 24. Eu sou aceito por Ele pela graça, gratuitamente pela sua graça. Paulo vai repetir isso. Então eu sou justificado ali para ser liberto do pecado. Ou seja, o pecado não pode habitar. Ou eu vivo com o pecado, ou eu vivo com Jesus. É por isso que Paulo vai dizer lá em Efésios, né, em Cristo, para que se é que a gente realmente vive em Cristo, se é que Cristo habita em nós. Ou o pecado habita, ou Cristo habita. Ou a vontade de pecar habita, ou a santificação habita. As duas coisas não podem ocupar a mesma vida, a mesma pessoa ao mesmo tempo. Ou você é voltado para o pecado e você é atraído pelo pecado e você satisfaz a tua carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, ou você caminha nessa direção, ou você caminha na direção da santificação, na direção de Deus, que vai fazer com que você negue essas coisas. Então nós somos salvos pelo pecado. Pecado não combina com o salvo. É o que diz lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 6. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 6, vai dizer assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu
não o conheceu. Então, se a pessoa não se arrependeu, se a pessoa não tem pecado nenhum que ela deixou, se a pessoa não tem hábito nenhum que ela abandonou, se a pessoa não tem um velho homem que ela está deixando para trás, que ela está fazendo morrer, ela não conheceu a Jesus. Então ela pode estar na igreja, ela pode estar até gostando dos louvores, ela pode até cantar, ela pode até estar ministrando ali na frente. Mas se não existe um antes e um depois com Cristo, ela não conheceu a Jesus Cristo. E aí é que a gente entra, a gente precisa entender esse conceito de salvação para a gente entender o conceito de justificação. Vamos primeiro dar uma lida em Provérbios 17, versículo 15. Livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 15, fala assim: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então, pela lei, e aí não é só uma questão de lei de Deus, aqui é uma lei da matéria, né? Essa aqui é uma lei física, e os judeus tinham muita dificuldade em entender a graça exatamente por causa desse preceito. Ou seja, como é que eu posso absolver alguém que é injusto, que é pecador, que está no erro, que está com problema? Então, para o judeu, a gente já falou isso em vídeos anteriores, para os judeus entender um juiz, né? Deus como juiz, que absolve uma pessoa que está em falha, que está em pecado, para eles era muito difícil. Por isso essa rixa, né? A carta de Paulo aos Romanos vai trabalhar muito essa questão dessa rixa entre gentios e judeus, porque os judeus tinham dificuldade de entender isso. Então a gente precisa, eu li Provérbios exatamente para que a gente consiga entender a justificação de uma maneira que vai satisfazer tanto a gentios quanto a judeus. Então justificação é a antítese, justificação é a oposição da condenação. Ou a pessoa é condenada ou ela é tornada justa, ou ela é justificada, absolvida. É a declaração. Quando a gente está falando de que nós somos justificados, a gente está falando que aí existe uma declaração no mundo espiritual de que um pecador que se torna justo, de um pecador que se torna justo, mas não por ele mesmo, não por mérito dele, e não é porque simplesmente o juiz decidiu, como a gente está vendo aí, né, na Suprema Corte do Brasil, eu acho que é assim, acabou. Eu quero que seja assim, acabou. Na minha concepção é assim, o meu conceito disso é assim. Então não é isso que Deus faz. Deus não está fazendo assim. Deus não está justificando uma pessoa, tipo, eu quero que esse justifique, eu quero que esse vá para o inferno. Não, não é isso. Não é a minha vontade, nem a vontade, né, do ser humano, nem a vontade da pessoa. Por isso é que é por Jesus Cristo. É por isso que Paulo vai falar que é mediante a fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque ela é o divisor de águas e ela é o patamar da igualdade. Repare que eu fiz aqui exatamente o sinal da cruz. Ela é aquilo que divide o meu antes e o meu depois e é aquilo que me torna igual a qualquer outra pessoa que também reconheça a Jesus Cristo. Essa é a simbologia da cruz na vida prática. Tornar-me justo teve um preço para Deus. É por isso que o salmista vai dizer que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Não é que Deus, esse precioso é que Deus se alegra, que teve um preço, teve um custo, um preço altíssimo a morte dos santos, porque originalmente não era para o homem morrer. E a salvação humana, ela tem um preço muito alto, que é a morte e morte de cruz. Vamos dar uma lida em Números, capítulo 21, versículo 8 e 9, Antigo Testamento. Ué, mas você está falando de Jesus e vai ler o Antigo Testamento? Sim, porque o Antigo Testamento está falando a respeito de Jesus. No número 21, versículos 8 e 9, vai dizer: disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, para a serpente de bronze, sarava. Eu recomendo a você a leitura desse capítulo 20 de Números para você entender que havia ali uma maldição ali de que, né, as serpentes estavam vindo matando aqueles desobedientes. E o que Deus estava fazendo ali era exatamente mostrando a respeito de Jesus. Quem vai falar isso, quem está falando isso não sou eu. Quem falou isso foi o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 e 15. Então aqui é o próprio Jesus falando, relatado aqui por João, nessa conversa de Jesus aqui com Nicodemos, capítulo 3,
versículos 14 e 15, que vai dizer: e do modo, repare na expressão do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, lá aquele texto de Números 21 que a gente leu, assim, ou seja, do modo que aconteceu aquilo, assim também, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Mas o que isso tem a ver, então, com a questão da justificação e de que não é nem pelo mérito humano e nem por uma simples escolha de Deus, que Deus escolhe um para ir para o céu e um para ir para o inferno. Por quê? Exatamente. O que estava acontecendo lá em Números 21? As pessoas estavam sendo mordidas pela serpente e estavam morrendo. Deus fez uma outra serpente para mostrar a diferença do que está acontecendo no mundo com o que vem de Deus. E simplesmente ao olhar para a serpente de Deus, as pessoas eram saradas. Assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê em Jesus Cristo como Filho do Homem, como segundo Adão, ele seja sarado daquela maldição do primeiro Adão, do primeiro homem. Então, em Números 21, a primeira serpente picava e levava o homem à morte, a segunda serpente levantada por Deus, pela fé, levava o homem à salvação. Em Cristo Jesus, o primeiro homem, a herança que nós temos do primeiro homem, nos conduz à morte e à perdição, e o segundo homem, pela fé, nos conduz à justificação. Então, quem era morto pela serpente do mundo era salvo pela serpente de Deus. E nós, que somos mortos pelo homem do mundo, pelo Adão que optou pelas coisas do mundo, somos salvos pelo homem do céu. Aquele que veio de Deus, nascido de uma virgem e em concepção, vindo do próprio Deus. Então é isso que Paulo vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Então, se quiser, você pausa o vídeo e dá uma lida aí em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Voltando lá para Romanos 3, para a gente finalizar, os dois pontos importantes desse versículo 24 é essa repetição. Toda vez que você vê na Bíblia expressões sendo repetidas, isso precisa chamar a tua atenção, porque significa um ensinamento bíblico importante. Seja 2 ou 3 vezes, qualquer repetição bíblica precisa chamar a atenção, porque aquilo significa algo importante. Então, quando Paulo fala aqui, gratuitamente por sua graça, essa repetição dessa ideia com outras palavras, né? Paulo está repetindo a mesma ideia com palavras que são diferenciadas, ela vai dar ênfase ao papel da iniciativa e misericórdia divinas em relação à salvação. Ou seja, até no aspecto da serpente que se levantou, foi Deus que mandou, Deus providenciou. Até no aspecto de que Jesus Cristo se levantou, ressuscitou dentre os mortos, e tanto a fé que era necessária lá para a serpente é necessária para acreditar em Jesus, a mesma fé, crendo na providência do mesmo Deus, conduz também à salvação eterna, e todos os dois aspectos são providência de Deus, partiram de Deus. Foi Deus que deu a providência como o primeiro sacrifício. Qual foi o primeiro sacrifício registrado na Bíblia? Foi feito por Deus, sacrificando um animal para cobrir Adão e Eva de vestes. Lembra que eles lá, quando pecaram, se cobriram de folhas, e a Bíblia diz que Deus os cobriu de pelos de animais. Ou seja, o primeiro sacrifício foi feito por Deus. E aí a providência ela vem de Deus. Por isso Paulo vai dizer gratuitamente pela sua graça. E redenção. Quando Paulo fala aqui da redenção, né, o versículo 24 vai dizer, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então não é uma qualquer redenção, não é uma redenção em qualquer outro, não é uma redenção em outro Deus, não é uma redenção, não existe redenção em nenhum outro lugar, em nenhum outro ser, em nenhuma pessoa que não em Cristo Jesus. Essa redenção é uma liberdade, a palavra aqui, ela significa uma liberdade obtida mediante o pagamento de um preço. Ou seja, sabe aquela pessoa que vai lá e compra um escravo para soltá-lo, para torná-lo livre? É exatamente isso que Deus faz. Nós éramos escravos do pecado, sujeitos ao pecado, inclinados para o pecado. Deus nos compra por um preço altíssimo,
e nos dá a redenção. A redenção é isso. Pagou aqui, está livre lá. Então, toda vez que você ouvir a palavra redenção, você lembra que houve um preço pago para que você se tornasse livre para viver a vida que Deus te deu. Aí é que as pessoas acham que a vida que Deus quer, que viver debaixo das leis de Deus, ela tolhe, ela impede você de ser feliz. Por quê? Porque é por causa daquele assunto que a gente começou esse vídeo. O conceito de identidade errada e o entendimento errado do porquê Deus deixou as leis. Se eu entendo que eu sou filho amado e que as leis me protegem, que as leis servem para me conduzir para a eternidade, para me conduzir para a salvação, eu fico feliz em saber que existem leis, que existem regras, que existe uma pessoa cuidando de mim. Então a redenção, ela vai fazer isso. Ela é uma compra que te livra. Aqui ela se refere especificamente à libertação mediante a morte de Cristo. O preço resgate, né? Aquele preço que foi pago pelo seu resgate para que a gente alcançasse a salvação. Vamos dar uma lida para finalizar em Marcos 10, versículo 45, 1 Timóteo 2,6 e Hebreus 9,15. Tá? Então, primeiro, vamos dar uma lida em Marcos 10, 45. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, fala assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Repare que não é por todos. Por quê? Porque nem todos creem, nem todos acreditam, nem todos têm a fé de que o Cristo levantado me salva, me liberta do pecado e me conduz à vida eterna. Vamos para o segundo texto. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 6, fala assim: o qual a si mesmo se deu em resgate por muitos. Então aqui tem dois ensinamentos importantes. Primeiro, que a providência partiu do próprio Deus. E segundo, que foi para resgate, novamente, né, por todos aqueles que creem. Testemunho que se deve dar, que se deve prestar em tempos oportunos. Então aqui, lá no versículo 5, está falando de um só mediador, ou seja, todo aquele que crê, ele então é salvo. Então aqui dois ensinamentos, né? Primeiro, que a iniciativa partiu de Deus, não parte de nós. É por isso que salvação não se perde, que se fosse por mim, com certeza eu perderia, mas não depende de mim, depende de Deus. Foi Ele que se deu, basta apenas que eu reconheça. E o outro texto, Hebreus capítulo 9, versículo 15. Lembrando, né, que tanto as cartas de Paulo a Timóteo quanto essa carta aos Hebreus já tem uma playlist completinha com todo o livro todinho comentado versículo a versículo, tá? Então é só você ir lá na playlist e você vai conhecer mais profundamente ainda esses versículos que a gente está lendo. Hebreus 9, versículo 15 fala: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Deus tem um chamado para a tua vida e Deus tem um chamado muito especial para a tua vida. E se você crer nesse sacrifício de Jesus e entender que a mudança de vida ela é necessária, importante e ela vai conduzir você no amor de Deus, você vai ver que tudo muda na tua vida. Espero aí no próximo vídeo. Lembrando, a gente vai fazer um vídeo extra sobre a justificação, explicando com mais detalhes, porém só para membros do canal. Então, se você ainda não é membro, torne-se membro aí para que você possa assistir aí o vídeo referente à justificação. Tá certo, gente boa? Que Deus te abençoe e te espero aí no próximo vídeo com a bênção do Senhor rica e abundantemente.